Caso você não saiba, esses meses saiu uma enquete feita pela própria Comic Zenon, a editora que publica o mangá de Shumatsu no Valkyrie, perguntando sobre personagens do Ragnarok que os fãs mais gostariam de ver tendo seu próprio spin-off. O objetivo do vídeo de hoje é conversarmos e elencarmos os melhores personagens para receber um spin-off, colocando eles em categorias específicas. Vamos começar com a categoria mais abaixo, não, por favor, e seguir até não é uma boa ideia, seria legal, seria incrível e finalmente até o posto que só pode ter um personagem, a categoria de a melhor opção. É claro que eu vou desconsiderar personagens que não estavam naquela votação, ou seja, todos os que não lutaram, e também vou desconsiderar personagens que já tiveram ou estão tendo seu spin-off, como o Lubu e o Jack. Sem mais delongas, vamos direto para a primeira categoria. Eu já queria deixar bem claro que, independente do personagem, como grande fã da obra, eu gostaria de ver mais de qualquer personagem, até mesmo desses que eu vou falar agora, mas é inegável que tem certos personagens que podem entregar muito mais que outros, e tem dois em específico que eu acho que não tem muito o que desenvolver. O personagem que eu acho a pior opção para ter um spin-off é Sasaki Kojiro, e o motivo é bem simples. O flashback dele já mostra tudo o que a gente precisa saber sobre ele. Claro, não tem como ele nasceu, não mostra a luta dele com detalhes, mas eu acho inviável fazer um spin-off de mais de 30 capítulos só para mostrar isso. Temos que pensar em um personagem que possa nos dar uma boa história, bons personagens e que possa agregar à obra principal e ao mundo de Shumatsu no Valkyrie, e infelizmente o Sasaki não é esse personagem. Outro que acaba caindo na mesma casa é Raiden Tamemon. É um dos meus personagens preferidos, mas acaba sofrendo o mesmo mal do Sasaki. Ele tem um flashback que basicamente já conta tudo da vida dele. Dois, na real. Então, a não ser que ele tivesse um spin-off que fala sobre a vida dele no sumo, o que eu particularmente não acho tão interessante, não teria muito o que abordar. A única coisa que me faz colocar o Raiden na frente do Sasaki foi o fato de que a força dele, ou ele próprio, como foi dito no mangá, foi quando algo inumano nasceu, e poderia dar conteúdo para alguma lore por trás do nascimento do Raiden. Mas como é pouca coisa, eu não acho que valeria a pena fazer um spin-off só para responder isso, ainda mais com os próximos personagens vindo por aí. O próximo, já numa categoria acima de interessante para mim, é o Rajun. Eu acho que tem muita coisa que poderia ser explicada sobre Rajun graças ao papel que ele desempenha na obra. Ele acaba tendo menos holofote e até menos explicações. Por exemplo, de onde ele surgiu, como ele surgiu, de que forma ele destruiu o Helheim. Tudo isso poderia ser explicado, e ainda mais se tivesse uma boa pitada de mitologia e um acréscimo legal na lore de Helheim em Shumatsu no Valkyrie. Dito isso, ele tá mais embaixo que os outros personagens que eu acho que podem agregar menos, pelo simples motivo de que ele nem tá na lista de votação da Comic Zenon. Ou seja, os autores, ou a editora, nem estão propostos a fazer um spin-off dele, e se eles não estão propostos é porque não tem vontade ou interesse, o que eu acho importante para a formação de uma boa história. Depois do Rajun eu coloco o Leônidas, que claro, não vimos muito, mas do que vimos já foi bem explorada a principal parte dele, a Batalha de Termópilas, e acredito que o mangá ainda vai mostrar mais um flashback dele para explicar suas motivações. Logo depois eu colocaria o Zero, que é outro que tem basicamente o mesmo caso do Rajun, com bastante coisas a serem explicadas. Por exemplo, a Brunilde conhecia toda a sua lenda e o Zeus já sabia o cutelo da miséria, o que dá a entender que a forma do Zero Fuku, assim como a sua arma, já tinham sido usadas no passado alguma vez depois da divisão dele em 7 deuses. Isso poderia ser explorado em um potencial spin-off. Para fechar essa categoria, eu coloco um queridinho da galera, o Tesla, que também é um dos meus personagens preferidos, mas eu acabo vendo ele atrás dos outros pela própria definição do personagem. Shumatsu é um mangá de luta, e o spin-off não vai ser diferente. Por mais que eu gostasse de um gênero diferente para fazer algo novo em um possível spin-off, é improvável que ele saia da temática de luta, então o Tesla como um cientista a vida inteira seria meio fora do eixo. Apesar disso, ele tá colocado aqui porque eu consigo ver o carisma dele carregando uma história que não é focada em lutas épicas e extremas, e ainda com os experimentos dele sendo bem malucos e envolvendo Interpol e o cacete, poderia ter uma narrativa bem interessante, mostrando também a relação dele com o Edison, por exemplo. E agora passamos para uma categoria bem mais estofada, onde a maioria dos personagens de Shumatsu vão ficar na minha visão. Eu começo colocando o Adão, um personagem incrível, um dos favoritos da maioria da fandom e que poderia usar bastante da cultura hebraica e dos mitos envolvendo a religião dele, além de explorar melhor a relação dele com a família e deixar a gente ver mais os usos do reflexo divino, ou olhos do Senhor, chame como quiser. Seria uma ótima oportunidade para ter mais conteúdo do Adão, e todo o período dele, após ser expulso do Éden, não é explorado, o que dá bastante liberdade para o spin-off fazer o que bem quiser. Logo depois do Adão, eu coloco aquele que deveria ter enfrentado ele no Round 2, no caso Shiva, que também tem muita coisa para mostrar explorando mais a mitologia hindu. Ele tá aqui no meio da tabela porque, na minha visão, assim como no caso do Raiden e do Sasaki, ele também tem um flashback que já conta bem a principal parte da vida do Shiva. Mas ele tem uma vantagem em relação aos dois japoneses, que é ter uma vida longa, o que dá a ele um período extenso depois de se tornar o chefe do panteão hindu, que foi pouco explorado. Temos como ver mais os deuses hindu,
mais as habilidades do Shiva, como ele conheceu as esposas dele, seu filho e mais coisas sobre a mitologia hindu, e tem bastante conteúdo por si só. Logo depois do Shiva eu coloco o Kim, que é outro personagem que, apesar de ter um flashback que explica bem a história dele, tem muito pano pra manga ainda. Por exemplo, poderíamos ver mais a jornada dele para conquistar os reinos do que seriam a China no futuro, ver como ele alcançou o posto de Huang Tian Shangdi, como ele escolheu e definiu o nome Qin Shi Huangdi, ver mais dele como imperador, não só politicamente, mas também como ele criou a ideologia dele por completo, e eu acho que tem espaço também para um desenvolvimento legal pro Qin em relação a ele se ver como alguém solitário. Afinal, a sua luta já diz que somente um rei pode entender o coração de outro rei, e quando ele encontrou alguém capaz, no caso o Hades, ele o chamou de amigo. Isso definitivamente não foi comum na vida dele em Terra, o que é uma coisa muito interessante e mais uma coisa para ser explorado em um potencial spin-off do Imperador. Logo depois do Kim eu coloco um que a galera deve querer muito ver mais sobre, que é o Thor. Muita gente deve estar estranhando ou discordando da posição dele aqui, que colocaria ele mais acima, e eu até concordo que ele merece. Afinal, ele teve um flashback bem sucinto na obra e apareceu bem pouco depois da luta dele. Então, assim como o Lu Bu, ele poderia ser melhor aprofundado em um potencial spin-off. O motivo que me faz colocar ele aqui é porque ainda vamos ver mais os nórdicos, e por consequência vamos ter a oportunidade ainda na obra original de ver mais do Thor. Por exemplo, descobrimos mais do Poseidon por meio do flashback do Hades, e isso pode acontecer com o Thor, que ainda tem Loki e Odin para lutar. Isso sem contar que o final do mangá provavelmente vai envolver muitos nórdicos. Afinal, além desses dois, o Loki e o Odin, que estão ficando pro final do torneio, temos o plot da Brunilde se construindo, temos Siegfried preso no Tártaro e o próprio nome do mangá, Ragnarok. Também aponta bastante pro fato de que os nórdicos ainda vão ter um papel de destaque no mangá principal. Por isso, ainda acho cedo fazer um spin-off do Thor. Eu adoraria, mas acho que temos que ter calma para ver se a obra principal não fala mais sobre ele. Seguindo na categoria de boas ideias, eu coloco agora o Buda, um personagem extremamente carismático que sozinho carregaria um spin-off nas costas, mas que ainda tem muita coisa interessante que carrega com ele, no caso toda a mitologia e cultura budista, que poderia ser explorado livremente no mangá. Tem muito conteúdo rico no mandismo que o mangá poderia explorar e definitivamente mostraria mais do Buda, mais de sua personalidade, mais dos 6 reinos budistas que sabemos que existem porque o Buda pega suas forças pelo cajado. E por falar no cajado, podemos ver a forma do 6º reino, que se eu não me engano é o inferno budista, o Naraka ou Jigokudo, que é o reino do ciclo Sansara equivalente ao inferno. E para finalizar essa categoria, eu coloco o Senhor das Moscas Beelzebub. Pelo simples fato é que mesmo com 2 flashbacks, a gente ainda sabe muito pouco sobre esse cara. Como as pessoas sabiam que ele carregava uma maldição? Já tinha acontecido antes? Quem ou o que é Satanás? Como foi a jornada do Bel pelo Helheim? Como Bel e a Lilith passaram do Valhalla pro Helheim, sendo que só deuses chefes podem passar? E ele já era um na época? Ele passou de forma legal? É dito que ele é governante dos espíritos malignos, mas que espíritos são esses e como ele se tornou governante deles? São muitas perguntas e o spin-off seria a oportunidade perfeita para responder todas elas. E agora a gente entra em uma categoria que eu vou fazer um bem bolado e falar não só sobre um personagem, mas um panteão inteiro. No caso, o panteão grego, que é até agora o panteão mais explorado no mangá. A gente já teve alguns eventos com eles, como a Titanomaquia e a Gigantomaquia, mas eles foram abordados rapidamente no mangá e poderiam ser melhor explorados. Além disso, a mitologia grega é bem rica e poderia oferecer muito conteúdo para um spin-off sobre os gregos, ou qualquer um deles em específico. Eu gostaria muito de ver um spin-off dos gregos no geral, mas como a votação é um personagem individual, eu vou elencar os gregos que eu acho mais interessante. Por ter sido apresentado recentemente e ainda nem ter flashback, primeiro nessa categoria é o Apollo, não tem muito segredo. Depois eu colocaria o Poseidon, que tem bastante coisa para explorar, mas como eu falei, creio que pela personalidade dele, seria meio chato aguentar mais de 30 capítulos com ele fazendo cara de tédio de ranço. Logo depois eu coloco o Zeus, que é um personagem bem legal. Poderíamos ver mais dele, da relação com o pai dele, o Cronos, como ele e os seus irmãos surgiram, o torneio Titanomaquia, como ele ascendeu como líder do cosmos, a Gigantomaquia, talvez ele tivesse mais envolvido com a Gaia e os gigantes, apesar de que isso poderia ser explorado no spin-off de qualquer grego. Enfim, tem muita coisa que ele pode explorar. E por último, eu coloco o Hades, que pode explorar tudo isso que eu já falei, além de mais coisas do Helheim, e deixaria a mitologia do mangá ainda mais rica e interessante, e também mostraria mais de um dos personagens mais amados pela fandom. Bom, você deve estar pensando que se o Hades é uma opção tão boa assim, ele deveria estar em primeiro, então por que ele não tá? Caso tenha esquecido, ainda tem um personagem que eu não citei, e esse é um dos meus favoritos do mangá, que eu creio que é a decisão perfeita para ser o escolhido desse novo spin-off de Shumatsu no Valkyrie, que no caso é o Hércules. Eu não creio que seja ele o escolhido, ou que ele vai ser escolhido, ou com mais número de votos.
Ele não tem tantos fãs quanto Adão, Buda, Kim ou Hades, mas ele é um personagem incrível que pode mostrar muito pra obra. Quando você pensa em spin-off pro Hércules, é óbvio que você pensaria sobre os 12 trabalhos, e é claro, isso seria incrivelmente interessante de ver. Assim veríamos não só o Hércules fazendo os trabalhos, como também ele usando as técnicas divinas dele que ele não usou contra o Jack. E eu acharia bem legal ele ter uma dinâmica Mega Man, tipo, ganhar uma técnica divina por completar o terceiro trabalho, e com ela o Hércules completa o quarto trabalho. É bem Mega Man, sabe? Quem jogou sabe do que eu tô falando. Além disso, poderíamos ver a Hera, que é citada no flashback do Hércules porque o nome dele, que no caso seria Heracles, foi dado em nome a ela, em homenagem a ela no caso. E poderíamos ver mais da relação do Hércules com os outros deuses do céu, pois ele parecia bem respeitado com todos eles lá. Além disso, eu acho que o spin-off do Hércules colocaria ele num holofote que ele merece muito. Ele é um dos melhores personagens do mangá na minha visão, e infelizmente ele acaba sendo visto poucas vezes e acaba sendo menosprezado ou mal entendido pela fandom, e por isso eu acho que ele seria a minha opção principal. E com isso está feita a minha tier list com os melhores personagens para terem um spin-off. E aí, você concorda com a minha lista? Qual personagem que você acha que é melhor para ter um spin-off? Comenta aí embaixo a sua opinião que eu quero ver, não se esquece de se inscrever e também de dar like e até!